Olá, pessoal! Vamos para mais um caso aí de conexão com os animais. Vamos trocar mais uma ideia, expandir a consciência, treinar um pouquinho essa dinâmica do que acontece com o animal, do que acontece nessa relação aí do animal de estimação com a pessoa que convive com ele. Vamos entender melhor isso. E hoje eu vou falar de um caso, de um atendimento meu, de uma mulher que me procurou porque o cachorro estava vomitando e ninguém descobria por quê, né? Então ele tinha vômitos constantes e do nada ele vomitava e ela já tinha levado em vários veterinários, já tinha feito vários exames e os episódios de vômitos continuavam. Então ela chegou até a mim na esperança de que eu descobrisse o que era que estava acontecendo, né? Normalmente é por aí. Enfim, na leitura do animal, eu percebi ali uma energia muito forte de angústia, de sufocamento, de pressão, de desgosto, né? E realmente uma energia muito densa, muito pesada. E conversando com a mulher e sentindo também o que estava acontecendo ali em relação ao animal, eu fui buscando ali na conversa pontos, né, que pudessem justificar aquela energia que eu estava conseguindo identificar ali, né, de pressão, de angústia, de tristeza. E me veio uma informação do campo, né, no animal, que estava acontecendo algo relacionado a algum tipo de abuso, algum tipo ali de violência, e essa mulher ela estava presa num cenário de um sentimento de que ela não tinha o que fazer, né? Então, conversando com essa mulher, ela me relatou que ela estava passando por sérios problemas no casamento. A relação dela estava insuportável, né? Muita briga, muita confusão. O marido estava proibindo ela de fazer várias coisas, ela não estava conseguindo conversar com o marido, era sempre briga, briga, briga. Então o animal ele começou ele estava, na verdade, no meio da relação. Energeticamente ele estava entre o casal, né? Porque ele tinha afinidade com os dois e ele estava sofrendo de ver os dois naquele conflito, né? Naquela energia ali de conflito, de briga, de confusão. Então ele vomitava, né? Primeiro para sinalizar que tem alguma coisa que estava muito ruim, errada, né? Segundo, porque ele estava absorvendo aquela energia e não estava sabendo liberar aquela energia. Então, aquilo estava sendo acumulado e aí ele vomitava como forma de limpar, né? De amenizar ali para os seus tutores. Isso é muito comum, tá? Episódios de vômito, quando existem conflitos, quando alguém ali da família tá muito angustiado, né? E essas questões do vômito é muito comum. Alguns casos a gente consegue resolver com uma sessão, né? Tirando o animal daquele lugar ali que ele tá absorvendo, ensinando para esse animal a liberar toda aquela energia, né? E muitas vezes no dia seguinte, ou uma semana, um mês depois, a pessoa relata que os episódios de vômito ou diminuíram muito
em alguns casos até desaparecem. Mas é claro, né, gente, que é necessário que aquelas pessoas ali envolvidas busquem ajuda, né? Busquem ajuda tanto individualmente como, nesse caso, para o casal, uma terapia de casal, começar a entender melhor por que desse conflito, o que está por trás desse conflito, né? Quais são as raízes aí dessas brigas, dessas disputas, né? Porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas começam a acostumar, né? Acostumar com o conflito, acostumar com as brigas, acostumar com uma vida pesada, né? E aí que alguns animais, eles começam a querer organizar isso, né? Eles mesmos começam a querer organizar isso. Muitas vezes eles não dão conta ou não estão preparados para isso, ou não sabem o que fazer com isso. E aí eles começam a sinalizar isso de várias maneiras. Alguns adoecem, outros vomitam, como é esse caso aí, né? E é claro que um vômito constante, ele pode levar a uma gastrite, ele pode levar a outros problemas. Então, por isso é tão importante a gente buscar esse entendimento, né? Essa consciência sistêmica no cenário, no nosso cenário de vida, no cenário de vida do animal, né? E não ficar batendo nessa tecla da culpa. Ah, meu animal tá doente porque a minha vida é um inferno, porque eu não sei o que fazer, porque eu não dou conta da minha própria vida. E aí entra naquele ciclo, né, do vitimismo. Isso também não é legal, porque a única coisa que o animal quer é que você busque ajuda. É que você faça um movimento, e quando eu falo de movimento, é uma dinâmica, é gradativo, é um processo. Não é uma coisa que você vai fazer que vai mudar tudo. Não, às vezes leva um tempo. Mas só de você estar nesse movimento, nessa dinâmica de buscar ajuda, de, de buscar ali, né, esse olhar para dentro, para si. O que está acontecendo aqui na minha vida, que minha vida está um inferno? O que eu preciso acolher aqui em mim? O que eu preciso entender aqui no meu histórico? Aonde foi na minha vida que eu entendi que isso é normal? Que brigas é normal? Foi na relação dos meus pais? Foi na forma como eu fui criado? Que eu entendi que conflito é algo normal? É um padrão que eu preciso repetir? Porque o inconsciente, ele não sabe o que é certo e errado. Ele entende o padrão, aquilo ali que você foi entrando em contato, e mesmo que seja negativo, né? Isso a gente vê em várias histórias aí, né? Por exemplo, divórcios, pessoas que divorciam, né? Sistematicamente ali, porque já veio ali de um padrão de divórcios, na primeira dificuldade, quero separar. Eu não estou julgando, tá? Eu estou falando de padrões de crença. Eu estou dizendo o que pode estar por trás daquela realidade ali, do contexto familiar, certo? Então, o animal, muitas vezes, ele entra ali no conflito, no contexto, e ele começa sozinho querer organizar aquilo ali, mas nem sempre ele tem condições de estar fazendo isso. Isso explica por que alguns animais adoecem, alguns animais são mais sensíveis e outros não adoecem, né? Às vezes a gente vê animais que vivem em ambientes extremamente desequilibrados e estão saudáveis. Sim, existem. Existem esses animais, assim como existem pessoas muito resilientes que às vezes passam por perdas super impactantes e conseguem seguir e conseguem elaborar aquilo e conseguem ressignificar aquilo. Por exemplo, uma mãe que perde um filho,
e consegue organizar uma instituição, né, um grupo de mulheres que vão fazer um trabalho com essa dor, com essa realidade, para ajudar outras mães. A gente vê isso. Mas eu estou falando aqui, o meu foco aqui nessas dinâmicas é mostrar como os animais podem, na tentativa de organizar os nossos conflitos, as nossas questões inconscientes, os nossos padrões, eles se envolverem de uma forma tão intensa que eles não têm ali uma maturidade ou essa compreensão de como sair daquilo, de como neutralizar aquilo. Então a maioria acaba sinalizando de alguma forma, até para que as pessoas busquem ajuda, busquem entender isso com essa visão holística, com essa visão, né, de que todo sintoma tem uma questão emocional envolvida. Esse animal a gente conseguiu, graças aí a também um comprometimento dos seus tutores, que entenderam a dinâmica e buscaram ajuda. Hoje, esse animal não apresenta mais esses episódios, ou quando apresentam é bem esporádico, não é mais não é mais frequente, né? E quando ele apresenta o vômito, o casal ele já busca, né, marcar uma sessão ou buscam aí entender melhor se tem algo a ver com eles ou se aquilo ali foi uma coisa isolada, né? Então é isso, eu queria compartilhar com vocês mais esse caso aí de sucesso, graças à expansão de consciência das pessoas envolvidas. Gratidão e até a próxima.